Olha, um dos assuntos políticos que mexem com a nossa sociedade ultimamente é também a escolha do futuro presidente do PT acreano. Eu já conversei aqui com o deputado Taumaturgo Lima, que representa uma das chapas que concorrem nesta eleição do dia próximo 10 de novembro. E hoje eu converso com Hermício Sena, o professor Hermício Sena, esse feijoense que tem uma história de militância dentro do PT, iniciada bem no comecinho da década de 1990, ajudou a eleger lá em Chapuri Júlio Barbosa, foi uma das peças importantes do PT em gestões do Jorge Viana, do governador Binho e do próprio Tião Viana, recentemente com a Secretaria Adjunta de Segurança Pública, hoje é assessor especial do governador. Fala-se nos bastidores que Hermício é o favorito nessa disputa interna, porque teria o apoio do governador, dos senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, do prefeito Marcos Alexandre, do ex-prefeito Angelim e de outras lideranças importantes do PT, como o Carioca, rapaz, que está triste com a derrota do Cruzeiro ontem. O Hermício é flamenguista e tirou onda com o Carioca, inclusive. Boa noite, Hermício. Tudo bem? Boa noite, Alan. Prazer estar aqui. Quer dizer que vocês tiraram a onda com o Carioca ontem, né? Na verdade, nós buscamos tirar onda, mas não conseguimos encontrá-lo. Não encontraram o homem. O homem sumiu. Tá Não quis gozação, não. Professor Hermício, o senhor é considerado o favorito nas eleições do PT. Eu já estou sabendo que algumas articulações estão sendo feitas, conversas muito importantes estão acontecendo dentro desse quadro político de disputa interna, para que uma chapa desista e apoie a outra. Para você de casa entender, é o seguinte: até o momento são 4 chapas. A chapa 1, que é a Revolução Democrática e Partido para os Novos Tempos, que é a chapa do deputado Taumaturgo Lima, da Democracia Socialista e o EPS. A chapa 2, que é a Articulação e Arte-Sind, do deputado federal Cibá Machado, o Partido que Transforma o Acre. A chapa 3, que ainda não tem presidente, mas que tem como um dos seus principais articuladores o professor Cláudio Ezequiel, secretário municipal de administração. E a chapa 4, da Democracia Radical e o MPT, é a chapa Renovar a Política, encabeçada por Hermício Sena. É possível ainda compor uma chapa apoiar a outra, desistir? O que é que você pensa desse atual momento, desse quadro de disputa interna, Hermício? Alan, em primeiro lugar, eu gostaria de aqui mandar um abraço para o Marcelo Moura, meu amigo. Esse momento que ele está passando, espero que Deus esteja confortando o seu coração e de sua família, dizer que seu pai foi um amigo do Acre e ele, com certeza, com a capacidade que o pai herdou do pai, vai fazer muito mais pelo Acre, e essa emissora, que tanto bem tem feito para o Estado, vai continuar prestando seus serviços de qualidade, como sempre. Muito obrigado. Com relação ao PED, nós estamos muito felizes com esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro porque, desde 99, que o partido faz esse movimento de articulação junto aos seus filiados, para que possam disputar internamente a direção do partido. É o único partido no país que faz isso, e aqui no Estado nós estamos nessa disputa. Nós vamos bater chapa ou não. Mas, para não bater chapa, algumas delas teriam que retirar as suas candidaturas. E compor com as outras. E aí, depois, nós teríamos que fazer todo o trabalho de recomposição da chapa. Nós tentamos, até dia 19, fazer com que esse processo se desse. Não foi possível, formalmente, mas informalmente, internamente, nós podemos fazer isso. Mas isso vai depender das outras forças retirarem suas candidaturas. Como nós também não vamos fazer isso, porque nós já consolidamos um debate interno, inclusive com essas forças, buscando a unidade, e não foi possível. Agora é buscar fazer o grande debate, como o PT sempre fez, buscar dialogar com os filiados, que é isso que nós queremos fazer, que você, filiado, possa estar ouvindo as propostas, estar debatendo as ideias que são discutidas no interior do partido e que pensam essas lideranças. Por isso nós vamos fazer esse debate de forma muito tranquila. Hermício, você que acompanha o PT, como falei, desde o início da década de 1990, participou de ações importantes dentro do processo eleitoral e do processo de gestão no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho ouvido dos candidatos, alguns deles, e pessoas de dentro dessas chapas, que o PT perdeu o seu poder de se comunicar com as suas bases.
decisões são muito centralizadas hoje. Você concorda com essa tese? O PT realmente perdeu o seu poder de se comunicar, de ouvir mais suas bases, centraliza demais decisões em suas principais cabeças? Eu acho que o PT ele é um partido em transformação. A cada desafio, nós buscamos superá-los. Eu acho que agora, nessa etapa que nós passamos da gestão do companheiro Léo Brito, o PT tinha um desafio. Qual era o desafio? Era manter um projeto que nós já tínhamos há 12 anos. Nós estávamos no governo, na prefeitura, enfim, nós precisávamos renová-lo. E nós precisávamos apostar na política, apostar na renovação dos nossos quadros. Então nós fizemos isso com o governador Tião Viana, fizemos com o prefeito Marcos Alexandre e fizemos um trabalho muito forte nos municípios, basicamente para fazer algo que os filiados e os simpatizantes reclamavam. É que nós tínhamos uma inserção forte no executivo, mas nós não discutíamos a política no legislativo. Então o PT hoje tem no seu interior 51 vereadores, que isso é muito forte, diminuiu o número de prefeituras, mas nós continuamos com a capital e com o governo do estado. Então, do ponto de vista do rendimento eleitoral, que de certa forma interessa muito ao partido, porque interessa ao partido governar, e para governar, o filiado sabe, precisa estar no governo. E para isso nós precisamos apostar nisso. Eu acho que nós precisamos sempre avançar. E renovar na política, e o filiado que está me ouvindo sabe disso, é estar mais próximo dos diretórios, é buscar uma interlocução mais próxima com os movimentos sociais, esse momento que nós estamos vivendo, ouvir a voz das ruas e fazer a renovação interna. Por isso que a nossa chapa é uma chapa que diz renovar a política, para buscar sempre estar próximo dos anseios dos nossos filiados e da sociedade de modo geral, que é o que nos interessa. Espera-se que no dia 10 de novembro, na data da eleição, mais de 3 mil filiados estejam aptos a votar. Mas ao todo, quantos filiados o PT tem hoje no Acre? Nós somos hoje somos 7.064 filiados. E temos aptos a votar hoje, que amanhã é o último dia para se quitar, se regularizar para poder votar. Nós temos hoje 2.100, 2.200 aptos a votar até agora. Então, até amanhã, muita gente precisa procurar se organizar, regularizar, pagar aí as suas certamente suas taxas, nós vamos chegar etc. a mais de 3.000, 3.500. Quais são os teus projetos para o PT? Então, eu acho que hoje o PT tem um desafio muito grande. O principal deles, do ponto de vista da governança, para os que menos têm, para os que menos podem, é continuar governando esse Estado e governando o país. Então, nós temos o desafio de manter esse governo do governador Tião Viana. E para isso nós precisamos pavimentar o terreno de forma muito tranquila, para que ele possa ter uma eleição que possa ser a melhor possível o ano que vem. E assim também como a presidente Dilma. E para isso, Alan, nós precisamos fazer uma composição que ela possa ser a menos difícil para que isso aconteça. Então nós temos, para você ter uma ideia, 18 partidos pequenos, nós temos mais 4 partidos que são, digamos, de porte médio e grande, que estão nessa aliança, e nós precisamos fazer essa composição de modo a que o governador Tião Viana tenha um terreno muito fácil para poder caminhar nessa reeleição. Então esse é o principal desafio. Mas o outro desafio que nós precisamos fazer é aproximar, como tem dito muitos outros que aqui passarão, aproximar o partido dos movimentos sociais, rever a nossa da juventude, por exemplo. Da juventude. O PT já foi um partido extremamente ligado aos movimentos da juventude. E a juventude do PT, em algum momento, começou a se esvaziar. O partido, claro, que é um partido que renova, o exemplo do prefeito Marcos Alexandre é claro, de renovação na política, de lançar quadros novos, mas a juventude do PT não é mais aquela de antigamente. O que aconteceu? Bom, eu tenho as minhas ponderações acerca desse tema, porque depende muito do cenário que nós estamos vivendo, da conjuntura. Veja bem, aqui no Acre nós apostamos na renovação, como você disse. Nós criamos aqui no Acre um conceito que até o Diretório Nacional nos elogia por isso, que é o nosso pacto de geração. Nós resolvemos fazer com os nossos filiados novos um pacto com eles, que eles iam fazer parte da renovação do partido. Mas esse pacto ele é etário, ou seja, de idade e de ideias. Por isso nós temos quadros como Nilson Mourão ainda ajudando no partido, nós temos quadros como Carioca, que ajuda no partido, mas nós temos Júlia Feitosa, Célia Pedrina, Mulher. Esse povo ele continua ajudando do ponto de vista das ideias e elaborando junto conosco. Mas nós temos um grupo de jovens muito forte, que é a JPT, com Cesarinho, com Ieve, com Emily, com um monte de gente que toca o PT do ponto de vista
da evolução, da revolução que eles chamam, revolução da juventude, isso é muito importante. E aí nós trazemos isso para quê? Para os nossos mandatos, para o nosso mandato de vereadores. Nós temos o Gabriel Fornec hoje aqui no município de Rio Branco, e se você for percorrer o resto dos municípios do Acre, você vai encontrar aí no seu município lideranças, os companheiros do PT vão encontrar no seu município lideranças jovens que estão renovando a política no nosso partido. Então, assim, para cada momento é um momento. Nós vimos aquele movimento de jovens na rua, e muita gente diz assim, esse movimento não é do PT, mas os petistas estavam lá. O movimento, ele não era contra o PT, você não viu uma placa... O movimento era contra os partidos de uma maneira geral. De um modo geral. Não é era claro contra que o PT, por ser o partido hoje do governo federal, era um dos partidos criticados naquele movimento contra, enfim, a politicagem, a malversação, enfim, um movimento suprapartidário, digamos assim, de contestação suprapartidária. Para você ver que os temas que